Começou, boa tarde pra você! Bendita hora, o melhor programa da tarde brasileira começa agora na Rede Vida de televisão. E ó, no começo do programa a gente vai falar sobre essa nova onda. Será que é uma onda nova de Covid? Uma nova onda, Rodolfo? Né? Ou aumento dos casos de Covid que está afetando o Brasil todo. A gente vai saber mais sobre os verdadeiros riscos e a prevenção, a necessidade de a gente retomar ou não o uso das máscaras. Isto mesmo. E depois a gente vai falar também sobre a campanha Junho Vermelho. Sabe o que é o Junho Vermelho? É uma campanha de conscientização para a doação de sangue. Gente, como é importante a doação de sangue, como é importante. Sempre está faltando, você sabe, né? Sempre está faltando. Fica com a gente, que o programa é bom, divertido, muito bom. E você fica aqui na melhor rede de televisão do Brasil, Rede Vida, e o melhor programa. Prepare o seu café. Isso. Agora nós vamos fazer o café aqui. Atenção, prepare o seu café, viu? Olha aqui, ó. Tá certo? Bendita hora, tá começando. Vamos lá. A gente vai falar agora sobre a questão dessa nova onda da Covid-19 no Brasil. Tá preocupando. Até quero perguntar para se tem alguma coisa a ver com o inverno, alguma coisa nesse sentido. Acompanhe comigo esse VT. Logo depois a gente sempre vai conversar com um especialista que realmente vai trazer para a gente informações muito relevantes. Vamos ver. Depois de mais de 2 anos de pandemia de Covid-19, as restrições de circulação estão cada vez mais afrouxadas no Brasil e no mundo. Diversas escolas estão relatando surtos, principalmente entre crianças que não estão com o sistema vacinal completo. Especialistas defendem que as medidas de proteção, como o uso de máscaras, continuem a ser adotadas e reafirmou a importância das vacinas. No Brasil, os casos de Covid-19 estão voltando a crescer muito e especialistas apontam para uma nova onda da doença. Eles explicam ainda que estados que têm menos pessoas vacinadas e a liberação do uso de máscaras contribuem para que o vírus se espalhe. Diante de uma real ameaça de uma nova onda de contágio, é necessário insistir no uso de máscaras e do álcool em gel, além de que todos completem o ciclo vacinal. Vamos agora saber mais. Quais são os reais perigos desta nova onda de transmissão? Muito bem, vamos conversar sobre isso, é importante para a gente se informar e também a gente proteger a nossa família. Mais uma vez eu recebo aqui na Rede Vida de televisão o Dr. Sebastião Pires Ferreira Filho, ele é infectologista do Departamento de Infectologia e Infecção Hospitalar, mestre em doenças tropicais da Unesp, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, da Faculdade de Medicina de Botucatu. Doutor Sebastião, muito obrigado, porque o senhor sempre tem tanta generosidade e carinho de nos ajudar. Muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez aqui na Rede Vida, doutor. Padre Juarez, boa tarde a todos da equipe, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer voltar, eu me sinto em casa quando eu estou aqui. Então, muito obrigado pelo convite, eu sempre vou estar à disposição, padre. E a gente gosta demais do senhor, porque pela clareza na exposição, pela paciência de responder. Então, muito obrigado. Ô, doutor, tamo junto. Me conta aqui, a gente pode falar de uma nova onda por causa desse aumento de casos, doutor? Sim, podemos falar que nós estamos passando por uma nova onda de Covid-19. A gente tem registrado um aumento absurdo de número de casos novos de Covid. Então, como a gente está acompanhando, pelo menos há 2 dias atrás, o Brasil tem registrado mais de 39 mil casos por dia de coronavírus. Então, isso já se demonstra, já representa uma nova onda de Covid e que podemos ter um impacto muito grande na nossa sociedade no passar dos dias. Ô, doutor, o cenário agora é um pouco diferente porque existe um número grande de pessoas vacinadas. E a gente consegue perceber realmente que a vacina é a grande defesa? Sim, a gente consegue observar que a vacinação é a grande defesa. Sim, você tem razão, a gente está num cenário diferente de alguns meses atrás, inclusive quando começou a pandemia em 2020, e a gente tem que, por curiosidade, cerca de 83% da população já tomou pelo menos a primeira dose. Então, já tem alguma proteção.
Mas aí vem a pergunta, né, padre? Aonde estão os outros 17%? Por que não tomaram a primeira dose da vacina contra o coronavírus? A gente sabe que a vacina, ela é sim uma das formas mais eficazes de prevenção. E por que a gente reforça tanto, que a população precisa entender? Que quando a gente vacina, quando a gente dá esse imunizante, a gente oferece essa proteção, a gente estimula que a pessoa produza uma defesa. Então, quando o vírus ele entra no corpo, ele já vai entrar com o exército pronto. E aí esse exército não vai deixar que a pessoa vá para a UTI, por exemplo. Então, é uma situação que as pessoas devem estar cientes que a vacina ela não impede que você adoeça, mas a vacina ela reduz a chance de você morrer, por exemplo, ela reduz a chance de você ir para a UTI. Então é por isso que a gente pede tanto que as pessoas se vacinem. O doutor, e também tem aquele grupo de pessoas que não completou o tal do ciclo vacinal, né? Isso. Então, a gente tem uns dados interessantes que, por exemplo, aquelas pessoas que tomaram a segunda dose ou a dose única, a gente já tem uma regressão dessa taxa, padre, de ao invés de 83%, que seria a primeira dose, a gente tem essa taxa de 83% cai para 77%. Então, a gente mostra que o brasileiro ele foi dada a proteção, ele tomou a primeira dose, mas já não procura a segunda dose. O que muitas pessoas acreditam, padre, que isso tem uma interferência sim, e uma interferência negativa na nossa sociedade, é que as pessoas acham que uma dose da vacina é o suficiente. E na verdade não é. Os estudos mostram de uma forma muito mais forte que essas células, esses anticorpos, esse exército que a gente produz, eles são temporários. E a gente precisa reforçar que tenha mais defesa. Então, os estudos mostram que a gente precisa, a cada 4 meses, entre 4 e 6 meses, dar um reforço da vacina. E a gente não vai sair desse cenário enquanto a população não se vacinar e enquanto não obedecerem os critérios de proteção que o mundo tem falado. Não é o Brasil, o mundo inteiro está sofrendo, né? O doutor, mas quais as principais razões aí para esse aumento desse número de infecções, dessa nova onda? Existe alguma coisa que possa estar provocando isso? Existe. Então, a gente tem uma nova variante. O vírus, ele é muito esperto, padre. Ele cria um mecanismo para burlar a nossa defesa. Esse mecanismo para enganar a nossa defesa é através do surgimento de uma variante, de um vírus um pouco diferente. E por que ele faz isso? Porque ele quer sobreviver no nosso meio ambiente. Ele quer sobreviver entre nós. E aí ele continua tendo essa mutação e ele vai ter inúmeras outras mutações se a gente não se vacinar, se a gente continuar com aglomerações. Então, gradativamente, a gente vê um aumento de festas, a gente vê a circulação de pessoas sem máscara em ambientes fechados, como shoppings, como bares, como outros eventos privados. E o que acontece? Na hora que você fica num ambiente desse sem o uso de máscara, sim, começam a ter casos positivos, porque muitas vezes as pessoas têm o vírus, mas não estão com sintomas. E aí elas acabam espalhando esse vírus para as outras pessoas. Doutor, o inverno tem alguma coisa a ver com isso também? O fato de ter mais frio, alguma coisa assim nesse sentido? Sim, padre. Então, o que acontece? O inverno, o momento onde as temperaturas baixam, em geral as pessoas gostam de ficar em maior aglomeração e a gente tem a circulação de outros vírus e na comunidade predispondo a casos de pneumonia. Então, a aglomeração, uma temperatura mais baixa, uma maior circulação de outros agentes, de outros vírus, facilita a infecção por coronavírus e dentre outras doenças.
Nós estamos conversando com o Dr. Sebastião Pires Ferreira Filho, infectologista, sempre com a gente aqui, com essa simpatia e essa tranquilidade, trazendo pra gente aí a esperança. Doutor, me conta uma coisa, o que é mais grave, se a gente pudesse falar assim, não sei se o que é mais grave, essas novas variantes ou essa diminuição do cuidado das pessoas aí, que é em relação à máscara, distanciamento, o que é mais perigoso nessa história? Olha, padre, se eu pudesse elencar, eu somaria os dois. Sabe por quê? Porque, assim, eu estava dando aqui uma outra olhada, a gente tem, por exemplo, que uma dose de reforço, lembra daquela taxa de 83% da primeira dose, depois a segunda dose para 77%. A gente tem uma redução, padre, para 43,58% numa dose de reforço. Então, se eu tenho uma redução da dose de reforço para 43%, somado com pessoas que ficam em aglomeração, vão para a festa e estão fragilizados, que estão propícios para pegar essa infecção, para o vírus uniu o útil e o agradável. Então, eu vou circular um vírus novo em uma população que não está devidamente protegida. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ficar doente. O que vai definir se ele vai ficar doente ao ponto de precisar de uma UTI são diversos fatores. Então, se ele é diabético, se ele é obeso, se ele tem alguma condição que baixa a imunidade, como ser transplantado, ou ter câncer. Então, existe uma série de fatores que vão contribuir negativamente para esse paciente adoecer. Então, o que é que não pode? Não pode ter aglomeração e principalmente com pessoas que não estão com uma dose de reforço em dia. Então, isso é muito perigoso. E sabe, padre, isso tem um prejuízo absurdo. Se a gente continuar desse jeito, não respeitando as normas e não se vacinando, a gente vai retroceder. Daqui a pouco voltaremos para o online, daqui a pouco as crianças não poderão ir para a escola novamente, porque teremos uma maior circulação do vírus. Então, a gente deve enfatizar que a pandemia não acabou. E ela só vai acabar se a gente se ajudar. Doutor, tem novas medidas para o enfrentamento desta onda? Ou são as mesmas e sempre medidas que já foram preconizadas desde o início? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do que está acontecendo nos estados. Então, alguns estados, como o estado de São Paulo e alguns outros estados, eles estão recomendando novamente o uso obrigatório da máscara em lugares fechados. Sim. Então, a gente passou por uma transição recente que academias podiam ser frequentadas sem uso de máscara, que alguns restaurantes poderiam ser frequentados sem uso de máscara, e o estado voltou atrás. O estado viu que estamos aumentando o número de casos, somado com uma baixa cobertura da vacina, então, precisamos voltar com a máscara. Essa é a primeira medida para a gente tentar bloquear a transmissão do vírus. Segundo, incentivar cada vez mais o uso de álcool gel e distanciamento social das pessoas, enquanto ainda estamos nesse aumento do número de casos. Como eu falei agora há pouco, se a gente não obedecer os critérios, se a gente não obedecer o que o mundo está falando, vamos retroceder. E aí teremos prejuízos multifatoriais, educação, economia, saúde, etc. Olha, gente, vocês que estão nos assistindo, isso é palavra de um médico infectologista. Não é influencer, não, viu? É um médico infectologista, viu? Olha aqui, ó. Doutor, eu quero que o senhor... a gente vai trazer agora um VT, né? É bem rapidinho mesmo, né? Veja só, acompanha com a gente. A expectativa de retornar ao que chamamos de vida normal é muito grande, mas neste momento, com a volta do aumento de número de casos de Covid-19, a nova variante Omicron circulando e o surto da gripe H3N2, é necessário manter os cuidados, como o uso de máscara, a higiene das mãos, além de evitar aglomerações e se vacinar com as 2 doses e dose de reforço. A vacina da gripe também é muito importante. Continue protegendo você e quem você ama. Doutor, a gente trouxe
A gente também aliás, uma constatação de que as pessoas que também diminuiu o número de pessoas que procuram a vacina da gripe também, né? Isso. Exato. O Brasil sempre teve uma tradição de que as pessoas logo procurariam e de repente a gente tem um número baixo também da gripe, né? Exatamente. E o que nos assusta, né, padre? Porque assim, hoje nós estamos num cenário muito diferente da pandemia. A gente tem vacina. A gente tem vacina para coronavírus e a gente tem vacina para outros vírus que causam gripe, como a influenza. A vacina do Ministério da Saúde, ela contempla, ou seja, caros espectadores, ela tem o vírus da gripe influenza que está circulando na nossa comunidade. O que é que nós estamos pedindo encarecidamente? Só que se vacine. A gente sabe que, para muitos pacientes, o fato de você se deslocar até a unidade de saúde é incômodo. A gente sabe que alguns pacientes não gostam da dor na hora da aplicação da vacina, que alguns podem ter febre, pode ter mal-estar. Mas se a gente colocar na balança esses possíveis efeitos que podem causar numa vacina e você ser hospitalizado, caso não tome, é muito melhor se vacinar. A gente tem um benefício muito maior quando você se vacina para a gripe influenza e vacina para a gripe do coronavírus. Todos eles causam gripe e a gente precisa vacinar, sendo uma das medidas mais eficazes para o controle da disseminação desses vírus na nossa comunidade. Doutor, se apresentar... E elas funcionam. Não, desculpa aí, padre. Não. E elas funcionam. Então, a vacina funciona. Então, vai lá, toma a vacina, tá tudo bem. Doutor, se alguém apresentar algum sintoma, né, deve logo procurar o médico ou isso pode também, de repente, superlotar o sistema de saúde? Como é que é melhor a gente proceder nesse momento? Ótima pergunta, padre. Então, assim, começou a ter sintomas, alguém precisa saber que você está sintomático, porque a gente precisa quantificar a estatística real do número de casos. Você tem que ser testado para Covid e outras doenças. A gente tem alguns testes disponíveis nas farmácias, a gente tem testes disponíveis nas unidades básicas de saúde e nós temos testes disponíveis nos hospitais. Então, o que a gente reforça? Apresentou sinais e sintomas gripais, procure uma unidade de saúde. A porta de entrada, na maioria das vezes, será a unidade básica de saúde, aonde ela poderá fazer o primeiro atendimento e fazer a testagem das pessoas. Caso você tenha sinais de falta de ar, uma febre que não passa, você se sente cansado, aí é o momento de procurar o pronto-socorro. Se você procura o pronto-socorro com queixas que não são graves, você acaba superlotando a unidade. Veja, não estou dizendo para você não procurar. Eu estou orientando qual seria a melhor porta de entrada para você ser atendido. Então, é importante... Oi? Não, isso que o senhor fala é muito importante, porque a gente teve nesse cenário no início, as unidades de saúde lotadas e foi um estresse muito grande, né? Isso atrapalhou num determinado momento. Isso é muito importante, essa recomendação do senhor. Então... O que a gente orienta, as unidades, elas saberão orientar o que fazer. Elas saberão aonde direcionar para que você seja testado. Nenhum profissional vai negar atendimento, mas a gente quer fazer o melhor e organizar o serviço, aonde o paciente vai ser mais bem atendido, seja numa unidade básica de saúde ou seja num hospital secundário, terciário, referenciado, onde que ele vai ter o melhor atendimento. Então, sim, se você tem algum sintoma gripal, procure uma unidade de saúde e que você seja testado, porque existem diferentes condutas frente a um caso de coronavírus e a um caso de influenza. Para a influenza, nós temos um medicamento que funciona, diminui a replicação do vírus. Para o coronavírus, nós não temos nenhuma medicação autorizada. Então, isso, uma vez que você é diagnosticado, podemos ter condutas diferentes. Doutor, além
de todos esses cuidados, do uso da máscara, o que mais a gente poderia fazer? A gente já tem falado tanto, mas o que mais a gente poderia fazer? Então, a base, padre, continua sendo a mesma. Então, vacinação, primeiro lugar. Segundo, higienização das mãos, lavagem das mãos com água e sabão ou álcool em gel. Isso. Terceiro, distanciamento social. Quarto, uso de máscara. Então, tenham o cuidado de trocar a máscara constantemente, a cada 3 ou a cada 4 horas. Se a máscara estiver úmida, se tiver algum defeito, troque essa máscara o mais rápido possível, certo? E se você estiver em algum ambiente que tiver muita aglomeração, não se intimide, peça que a pessoa respeite o distanciamento, avise aquele gerente, aquele supervisor sobre a aglomeração e o quanto que isso é prejudicial. É a sua saúde em primeiro lugar. Muito bom. Doutor, muito obrigado. Queria agradecer imensamente mais uma vez. Eu digo isso com muita alegria, porque todas as vezes que a gente precisa do senhor, o senhor tem essa disponibilidade, solicitude incrível. Muito obrigado. Quero deixar aqui o contato do doutor no Instagram. Atenção, procure lá para conhecer o doutor mais simpático que você pode. Sebastião.infecto. Sebastião.infecto. Pode seguir ali, doutor Sebastião. Doutor Sebastião, muito obrigado mesmo. Agradeço imensamente. Obrigado. Foi muito boa a conversa conosco. Eu que agradeço. Um forte abraço, uma boa semana para o senhor e para toda a equipe. Um beijo em todos, tá bom? Obrigado, doutor. Muito bom, muito bom. Tchau.